Põe de novo essa letra ali da música, por favor, no telão. A próxima, onde diz: eu te agradeço por me libertar e salvar. Amém. Olha como maravilhoso, gente, é essa letra. E quem cantou essa letra aí? Quem cantou? Tá falhando. Amém? Levanta bem alto a mão, quero ver quem cantou. Olha o que nós cantamos. Primeiro, te agradeço. É algo que ser grato, agradecer, é algo bom, sim ou não? Sim. E a gente tem falado por muito tempo aqui, e temos esse hábito de gratidão, de orar sobre gratidão. Por quê? Porque nós entendemos que quando nós agradecemos, nós estamos trazendo à memória, trazendo ao coração coisas importantes, coisas de valor, coisas que realmente dão sentido à nossa vida. Amém? Então, agradecer é um princípio importante. Ser grato é um princípio importante. E não só pelas coisas que você também conquista, não só pelas coisas que você também faz, mas pelas coisas que também você recebe e que outras pessoas também fazem por nós. Porque às vezes a gente acaba não sendo grato pelas bênçãos que nós recebemos da parte de Deus através da vida dos outros. Então, eu te agradeço. Por quê? Por me libertar e salvar. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui nos cultos de quarta-feira a respeito de liberdade. Quem gosta de ser uma pessoa livre aí? Que bom, né? Se você está aqui é porque não está na cadeia, então está livre, né? Amém? Mas tem algumas cadeias que são invisíveis. Tem algumas prisões que a gente está, de fato, preso e que a gente não vê. E é sobre esse assunto que nós estamos falando, de por que é que muitas vezes, mesmo aparentemente, estamos livres, mas estamos presos. E ele fala que eu te agradeço porque você me libertou e me salvou. Por quê? Por que nós alcançamos isso? Porque ele morreu em meu lugar. A liberdade que tanto você talvez busca, a resposta que tanto você corre atrás, está naquele que morreu no seu lugar. Jesus, ele já nos libertou. E a gente precisa tomar posse dessa libertação. E por que às vezes nós não somos livres? Por causa de uma coisa chamada mente, cultura, padrões, crenças. Coisas que a gente vai botando na nossa cachola e a gente vai assimilando como verdade e a gente vai dizendo para nós mesmos que isso é certo e que isso é o melhor, que isso deve ser assim, e que é esse o jeito, e eu sou assim. Só que o tempo vai passando, o tempo passa sim ou não? Passa, eu estou vendo uns com cabelo, outros sem, uns com cabelo branco, outros preto, né? O tempo passa, o meu já está ficando mais branco, né? Eu digo que eu fiz um platinado. E o tempo vai passando. E a gente vai, muitas vezes, mantendo aquelas crenças, aquelas fortalezas em nós. Só que o tempo passa e o tempo revela tudo. Quem crê nisso? O tempo revela as coisas? Revela. O tempo mostra as coisas? Mostra. O tempo mostra a verdade? Mostra. O tempo mostra a mentira? Mostra. E o tempo vai passando e a nossa própria vida vai trazendo indícios, respostas, se as nossas crenças, se as nossas culturas, se a nossa maneira de ver o mundo estava certa ou errada. Por causa do tempo. E eu quero falar nessa noite
nesse 8º episódio sobre liberdade, sobre como nós sermos livres de ter uma fé reprovada. Por vezes nós dizemos que cremos em Deus. Quem crê em Deus? Amém. Você crê em Deus, glória a Deus. Mas esse crer em Deus é relativo às vezes. Porque se Deus pede algo para você, você faz? Viu que já mudou, já ficou silêncio? Se Deus diz para você, larga isso, você larga? Se Deus diz para você, faça isso, você faz? Tá vendo como a fé da gente, muitas vezes, ela não é original? Ela não é verdadeira, ela não é real, mas é uma fé imaginária, é uma fé cultural, é uma fé, às vezes, emocional, porque a fé, quer ver Hebreus 11:1? Olha o que diz lá da fé. Hebreus 11:1 traz a explicação, o significado da fé. A fé é a certeza. Uma certeza é algo que eu tenho convicção, é algo que eu não tenho dúvida, é a certeza de algo, de coisas que eu espero. Eu tenho certeza que muita gente tem esperança aqui em muitas coisas. Eu espero que esse ano eu vou ter o meu primeiro filho. Eu espero que esse ano eu vou passar na faculdade. Eu tenho esperança, eu espero que esse ano eu vou conseguir o aumento do meu salário. Eu tenho esperança que esse ano vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Sim ou não, gente? Você espera alguma coisa na sua vida esse ano? Glória a Deus por isso. E a fé é a certeza de coisas que eu espero. Só que vai acontecer isso que você espera, sim ou não? Viu que já mudou? Quando nós dizemos que esperamos, sim. Quando eu digo que eu tenho certeza, pois é. Fé. E ele diz também que é convicção, a fé é a convicção de um fato que eu não vejo. Fato é fato. Fato é algo concreto, fato é algo ocorrido, fato é algo que eu posso provar. Fato contra fatos. Como é que é? Não tem argumentos. O fato que eu não vejo, ou seja, eu posso não ver, mas aqui dentro do meu coração é real, é realidade, eu vejo isso. Esses dias eu conversava com uma irmã num atendimento e ela disse assim: pastor, eu oro e eu vejo o meu familiar lá dentro louvando, eu oro, eu vejo ele. Fé, para ela já é um fato. É só o tempo que vai provar isso. Fé. Mas assim como você e eu esperamos muitas coisas, será que a gente está preparado? Será que a gente está apto? Tudo é possível àquele que, assim diz a palavra. E eu quero, de antemão, trazer um texto aqui para fundamentar e dar base para isso. Olha o que diz lá, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Se você quer estar apto, preparado, fundamentado, isso aqui é tudo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Educação para ser justo. A palavra, ela nos educa para nós andarmos em justiça, nós nos ajustarmos. Uma criança, ela vai à escola para ser educada naquilo que é justo, naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que vai promover ela, naquilo que vai torná-la apta, preparada para a função que ela vai exercer.
A Escritura, a palavra de Deus, ela nos torna apto, preparado para o quê, gente? Para a vida. Para a vida. Para as questões da vida. Quais questões? Diga assim, todas. Todas as questões da sua vida. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Ela é útil. Se algo é útil, é porque vai produzir um resultado. E um dos problemas hoje do ser humano é o sentimento de se sentir inútil. Muita gente hoje não tem satisfação pessoal, não tem alegria, porque não se sente útil. Talvez tem pessoas aqui hoje que se prepararam, fizeram faculdade, estudaram, fizeram um monte de coisa e hoje não estão exercendo o que aprenderam. Por quê? Por algum motivo desviaram o caminho e hoje estão talvez até insatisfeitas. Por quê? Porque não são úteis naquilo que se prepararam. Estão infelizes. A palavra de Deus, ela é útil para tudo na sua vida. Para tudo que você precisa. E o verso 17. A fim de que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus tem um propósito claro. Que nós sejamos habilitados para que nós possamos ser agentes de boas obras. A nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso procedimento, as coisas que nós fazemos, as coisas que nós estamos construindo, elas são boas. Elas dão um bom testemunho. Elas geram bons resultados, elas podem servir de referência para outras pessoas. É o que a palavra de Deus está nos dizendo, que ela é útil para que nós venhamos nos tornar essa pessoa perfeita e habilitada, para que as obras produzidas por nós através do entendimento, do conhecimento, da vivência, da prática da palavra, por meio da fé em Jesus que morreu e ressuscitou por mim e por você, as boas obras sejam manifestas e gerem bons resultados. Tem algo que tem me inquietado, que é a palavra família. E eu quero perguntar para você nessa noite, como está a sua família? Está boa? Está produzindo boas obras? Você está satisfeito com o andamento, o crescimento, o desenvolvimento e os resultados que a sua família tem produzido? Você está feliz com seu cônjuge? Você está feliz com seus filhos? E por que eu estou falando de família, amados? Porque a família, ela é a nossa base. Se tem um lugar que você vai correr quando o bicho pegar, é para onde? Para a família. É para a família. É para a família. E se a nossa família ela não está fundamentada, como diz lá em Mateus, põe em Mateus 7, 24, por favor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? As palavras de Jesus. O Evangelho, os ensinos, o que a gente acabou de ler aqui, a Escritura, que é inspirada por Deus. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as põe em prática e pratica essas palavras, ele é comparado a um homem prudente. O que é uma pessoa prudente, gente? É uma pessoa
que não se envolve com as coisas que não se deve. É a pessoa que ela vê com antecipação. É uma pessoa sábia. É uma pessoa que ela consegue enxergar lá na frente as coisas que podem acontecer de errado. É uma pessoa com entendimento, que tem discernimento. Uma pessoa prudente. Ela vai ouvir, ela vai analisar e ela vai agir com prudência. Por quê? Porque a pessoa que ouve as palavras é comparada a uma pessoa prudente que edifica, que constrói a vida, que constrói a sua casa, a sua família, a sua carreira, a sua fé em Deus sobre a rocha. O que é esse negócio de rocha, pastor? Rocha aqui está simbolizando Jesus Cristo. Tem alguém que é construtor? Constrói? Tem. Nosso irmão lá, pai de gêmeos, construtor. Mais alguém? Lá atrás. Se você construir algo e não colocar essa construção em algo sólido, uma rocha, vai dar bom? Vai dar bom? Não vai. E ele diz isso do verso 25, ó. O que ele diz? Vem a chuva, transborda o rio, sopram os ventos e dão com ímpeto, dão com força contra aquela casa e ela não cai. Por quê? Porque ela está com as estacas, com o fundamento, com o alicerce na rocha. Ou seja, está com a sua vida fundamentada, princípios em Jesus. Ou seja, tu edificou a tua vida, o teu casamento, teu relacionamento, a criação dos teus filhos, os princípios que você utiliza para trabalhar, os relacionamentos interpessoais, a tua fé, a tua maneira de servir a Deus está fundamentada naquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, ensina. E por isso que mesmo no dia mau, mesmo no dia da chuva, mesmo no dia que vai ficar difícil, e vai. Ou aqui, tem alguém aqui que nunca passou por um desafio na vida? Tem? Já vem aqui, sobe e ora por nós, então. Porque todos, meus amados, todos vão passar por desafios. E olha o que ele fala depois do 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, então tem pessoas que, mesmo ouvindo essas palavras, elas ouvem e não praticam. É comparado a quem? A também um homem, a também uma pessoa, mas esse não é prudente, esse é um insensato. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa sem bom senso. É uma pessoa que ela é movida pelos seus sentimentos apenas, pelos seus próprios desejos, pela sua própria cultura, pelo desejo próprio, o desejo da carne, e não o desejo da palavra de Deus de agradar ao Senhor. E essa pessoa sem bom senso, ela edifica a sua casa não sobre a rocha, não sobre Jesus, mas sobre a areia. Sobre a areia. Quem já esteve aqui no litoral da Bahia? Porto Seguro, sei lá, já? Já foi? Mais alguém? Já, até a Baiana, né? Baiana, né? Eu e a minha esposa, a gente foi, já faz tempo, né? Não lembro nem um ano, faz muito tempo, a gente não tinha nem filhos ainda. A gente foi para Porto Seguro? Foi, Porto Seguro. E uma das coisas que me chamou muita atenção lá foi o quê? A areia da praia. Muito diferente da areia daqui. É uma areia, parece que tem pedrinha, bolinha. A nossa aqui, a gente bota no campo de futebol, joga. E por que eu estou dizendo isso? Tem muito tipo de areia. Assim, muita gente edifica a sua casa e um monte de tipo de coisa. E um monte de tipo de culturas, de religiões. E que Jesus não está lá.
E por isso que quando a pessoa edifica a sua casa, nesse monte de coisas diferentes, esse monte de areia diferente, e que Deus não está lá, olha o que a palavra de Deus diz, verso 27, vem também a chuva, transbordam os rios, dá dia de enchente, sopram os ventos e dão com ímpeto contra aquela casa, ou seja, para aquele que crê em Deus, vem o dia mal, mas para aquele que não crê em Deus, também vem o dia mal. E qual agora a grande diferença de um para o outro? É o resultado. E essa casa, diga comigo, desabou. Desabou. Quantas famílias estão entrando em ruína? Quantas casas estão desabando? Por quê? Porque a sua vida, o seu entendimento, o seu conhecimento não está fundamentado nas escrituras da palavra de Deus, mas está nas areias que você tem vivido a tua vida inteira. Coisas que talvez a mãe e o pai passaram para você, e ficou aquilo como certo a vida inteira, mas que você viu que a vida deles deu ruim e a sua também deu. Quantas pessoas vivendo debaixo de maldição hereditária? O vô foi alcoólatra, o pai foi alcoólatra e eu bebo tipo bicho. Alcoólatra. O que é isso? Areias. Eu estou seguindo o mesmo caminho. Eu estou fundamentando e vivendo a minha vida do mesmo jeito. Para pensar agora um pouquinho nos seus antepassados, nos seus familiares. A palavra do Senhor ela é muito clara, ela diz: examine-se o homem a si mesmo. Uma das coisas que a gente não gosta na nossa vida é de reconhecer os próprios erros, sim ou não? Mas para um pouquinho e pensa agora, diante de Deus, e o Espírito vai te mostrar quantas coisas você faz igual às pessoas que você reprovou. E talvez até hoje reprova. Quantas coisas você está repetindo na sua vida que você viu que seus familiares também viveram? E talvez você até disse, nossa, eu nunca isso, mas está vivendo igual. Quantas coisas? Já parou para pensar nisso? Ai, como o meu pai, como a minha mãe são teimoso. E aí vai olhar a criatura, teima. Nossa, não dá para ir lá na casa do fulano, do Beltrano, porque eu saio de lá assim, ó, tonto, zonzo. E aí vai ver, ninguém vai na tua casa também, porque quando sai tonto, zonzo. Que Deus ele tenha de nós. Creia, meus amados, na palavra. Pratique a palavra em obediência a Deus, para que você esteja pronto, prudente e apto para colher os bons frutos que Deus ele tem para a sua vida. Se nós queremos ser pessoas livres de ter uma fé reprovada, nós precisamos entender que fé nós estamos vivendo. Se é a fé fundamentada na palavra de Deus e que produz vida e abundância, porque Jesus ele disse, ó, eu sou o caminho. O caminho sou eu. Eu sou o caminho, eu sou o fundamento, eu sou a rocha. Qual caminho vocês estão indo? Não adianta bater cabeça, se o caminho sou eu. É que nem você sai daqui, pega o carro, agora eu vou lá para, vou lá para Minas Gerais. Nunca saiu de Estância Velha. Bota o GPS, e o GPS diz assim, dobra à esquerda. Não é por aqui, eu vou por aqui. Aí o GPS sempre faz o que quando tu muda o caminho? O que ele faz?
recalcula a rota. Recalculando a rota. Aí você erra o pé com Jesus. E Jesus, recalculando a rota, eu estou aqui. Vamos de novo? E aí você vai, daqui a pouco, não, aqui. E toca, né? Aí quando vê, atola o carro. Fura o pneu. Dá tudo errado. E o GPS, recalculando a rota. O tempo todo, digo o tempo todo, Deus quer que você volte para o caminho. Ele é o nosso GPS. Só que a gente vai teimando, porque eu sei dirigir. Não, eu sei dirigir. Quantos aqui já se pegou no pau no trânsito com a mulher, hein? Não é por aí, né, amor? Né? Não é por aí. Não faz isso. Olha o sinal. Não. Glória, em nome de Jesus, né? Liberta, Senhor, né? Recalculando a rota. Amados, você quer ter uma família abençoada? Então diga, eu quero. Você quer ter a sua vida transformada? Então fundamente a sua vida, a sua casa na rocha. Creia nas Escrituras e pratique as Escrituras. Pastor, mas é difícil, porque a Bíblia diz que eu tenho que... Você quer saber o que a Bíblia diz? Eu não vou dizer, deixa a Bíblia dizer. Não, vamos lá. Vamos para a palavra, né? Coloca para nós lá, vamos dar continuidade lá em Hebreus 11, agora põe o 7. Eu vou seguir aqui meu script aqui. Pela fé, olha só, pela fé Noé, divinamente instruído, diga, divinamente instruído. Isso quer dizer o quê? Que algum homem instruiu? Quem instruiu? Deus. Deus instruiu Noé acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de uma casa, de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da... Vão te chamar de louco. Vão dizer que é loucura isso que tu está fazendo. Mas o dia do dilúvio está chegando. E quem crê vai entrar na arca. Quem crê já está tudo preparado. E vai vir. Os dias estão cada vez mais curtos. E lá, no verso 6, verso anterior, olha o que ele diz aqui. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, diga necessário. Necessário não pode faltar. Necessário, vamos lá, você vai fazer um churrasco. Faltou sal grosso. Dá para fazer churrasco? Dá, mas vai ficar ruim. Né? Vai ficar ruim. Carne sem sal vai ficar ruim. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que vem à igreja, aquele que diz que crê em Deus, aquele que vem nos cultos, creia, diga eu creio, que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Você precisa crer. E esse crer, meu amado, não é da boca para fora, porque o Senhor, ele já alertou. Há muitos que me dizem Senhor, Senhor, mas falam da boca para fora. O coração está longe de mim. Nós cantamos ali, eu te agradeço, porque tu morreu por mim. Será que é mesmo? Porque a palavra diz que aqueles que vivem não vivem mais para si mesmos, mas vivem por aquele que morreu e ressuscitou.
Então, nós devemos viver a vida que Jesus Cristo viveu. E qual que era a vida dele? Era arrumar encrenca. Era fazer intriga. Era mentir. Era ser teimoso. Gente, não são essas coisas que atrapalham a vida? Sim ou não, gente? Não são as visões diferentes, as percepções, as crenças, as areias diferentes da nossa vida que vão fazendo com que a gente não viva e desfrute de fato e de verdade daquilo que Deus tem para cada um de nós, gente? Por que muitas famílias hoje, infelizmente, em vez de estar melhorando, crescendo, conquistando, o que acontece? Estão dividindo, estão chorando, estão brigando, estão tristes, porque eu peço um dinheiro para o meu marido para pagar uma conta e ele diz assim: quando é que tu vai me devolver? Que isso, gente? Ó, tu tá me devendo, viu? Vem cá. Quem é casado aqui? Dorme na mesma cama? Sim ou não? Usa do corpo um do outro? Sim ou não? A Bíblia não diz que vocês vão deixar pai e mãe ser uma só carne? Sim ou não? Então por que as outras coisas têm que ser divididas? O corpo pode ser meu, mas o resto é dividido? Viu como a falta de bom senso com as areias dessa vida vão fazendo com que áreas da nossa vida vão sendo destruídas dentro de casa? É brabo, né? Ai, pastor, por que tu falou nisso? Agora eu tenho que ir em casa, abrir o cofrinho que estava lá escondido e prestar conta. Amém. Isso vai ser bênção para a tua vida. Sabe o que acontece quando isso acontece em casa? Existem dois planos dentro de casa. O plano do marido e o plano da esposa. Só que vem cá, não é uma só carne? Então quando é a hora do vamos ver, tá tudo certo. Quando é a hora tu vai ver, isso é reino de Deus, gente. Isso é a vontade de Deus, que a família seja bem sucedida, que a família vá bem. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Eu estou falando numa área aqui que é uma das mais críticas, mas tem muitas outras que vai impedindo a família de ir bem. O que falaram para ti, pastor? Ninguém me disse nada. Olha o que diz lá, Salmo 37, 3 ao 6. Confia no Senhor e faze o bem. Essa palavra, confiança, tem muitos que não sabem o que é. Tem muitos que ainda não descobriram o que é. E se você não consegue confiar no cônjuge que tu tem e ver, muito menos Deus que tu não vê. Aí você não me engana. Se você não consegue confiar numa pessoa, você não consegue confiar em Deus. Isso é princípio, gente. Por que Tomé ficou muito famoso? São Tomé. Por quê? Porque ele só cria se ele via. Não é a oração de muitos: Deus, se tu fizer, eu vou fazer. Não é? Quanta promessa eu fiz e fui me arrastando pro Padre Helso. Não, se tu fizer, eu vou. Se tu fizer, eu faço. Ou não é assim?
Põe Deus contra a parede. Como se ele fosse nosso devedor, né? Bem pelo contrário, nós devemos ir muito para ele. Nós devemos a vida, toda a nossa vida. Quem somos nós para desconfiar do Senhor? E ele diz para nós, olha, se confiar em mim e tu fazer o bem, tu ter boas obras, tu entender e ser uma pessoa de bom senso, e habitar aqui nessa terra, e buscar, te alimentar, buscar do que é verdadeiro, da rocha, das escrituras. Se tu fizer isso, o que ele diz? 4. E ainda te agradar a Deus. E a maior comparação que eu gosto aqui é pai e filho. Quem tem filho sabe o que eu vou dizer. E quando o meu filho estava ali antes, ali, a Dani disse assim, olha o Samuel. Samuel tem 8 anos, né? Ele estava no louvor, ele estava com as mãozinhas para cima, olhinho fechado e... Eu não vou cantar porque, né, cantar eu não sei, tá? Gente, que alegria que dá. Que alegria que dá. E quando a gente agrada o Senhor, o nosso Pai, o que ele faz? Ele satisfaz os desejos do teu coração. Cara, olha isso. Olha isso. E não é o que você faz pelos seus filhos? Aí eu pergunto, quando Deus criou o ser humano, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, se a gente faz isso, é porque Deus também faz. Se nós agradamos o nosso filho, com pequenas coisas que ele faz em resposta ao que a gente deseja para ele, Deus não vai fazer. Está aqui a promessa, amado. Se está na Bíblia a promessa, se é promessa e nós realmente crer e fazer, Deus vai cumprir. Mas o problema é que a gente não quer dar ouvido. Por vezes os filhos são teimosos, sim ou não? Por vezes os filhos não obedecem, sim ou não? E o que acontece com os filhos? Uns vara, outros castigo, outros nada, né? Mas com Deus não acontece isso. Porque Deus é justo. Deus ama, quer dar o que o coração quer. Mas também Deus é justo. Deus, ele é justo. E porque ele te ama tanto, muitas vezes ele deixa você num período de deserto, para você valorizar, diga valorizar, o que você não tem dado valor. E o que é que você não tem dado valor que vem da parte de Deus para sua vida? Sabe, tem pessoas que, às vezes, por não ter tido algumas experiências na vida, elas não conseguem ver o tamanho do valor que aquilo tem. Eu vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que, infelizmente, não tiveram pai ou não tiveram mãe. E a falta de um pai ou de uma mãe na vida de uma criança, dependendo se é menino ou menina, ele tem ele traz um resultado gigantesco para a vida da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa não teve pai. O pai é uma referência de segurança, de apoio, de força, de educação, de certo, de justiça. Para a criança, o pai representa muito isso. Mas a criança nasceu sem pai, sem essa referência. E muitas vezes a mãe teve que ser mãe e pai. Mas a mãe não é pai. A mãe não é homem. E a criança nasceu sem aquilo.
Quando ela cresce, casa e tem filho, como que você acha que ela vai educar o seu filho? Faltou algo na vida dela, vai faltar na educação do filho. Porque ela não teve uma referência, ela não teve aquela experiência, ela não teve aquilo como uma base para ela. E por mais que ela tenha um esforço grande, ela vai precisar buscar mais, se esforçar mais para atender a necessidade do seu filho. Isso é fato, gente. O que talvez faltou na sua vida e que hoje você tem tido muito esforço para tentar suprir, mas que talvez da sua maneira, ou talvez na areia que você fundamentou, que você buscou, que não é a rocha, Cristo, não tem dado bom resultado. O Senhor, Ele deseja satisfazer o desejo do nosso coração, mas por vezes nós não vivemos satisfeitos. Por quê? Porque a gente não tem vivido de acordo aos princípios e padrões e valores do reino de Deus. E a gente fica preso nessas questões. E como a gente não está satisfeito, o que acontece? Vem crise. Eu não entendo por que eu estou vivendo isso. Eu não entendo por que eu tenho que passar por isso. E aí o ser humano, ele acaba sempre transferindo a responsabilidade, a culpa para outro. Sim ou não? E por vezes, até mesmo para Deus. Por vezes, culpando o próprio Deus de coisas que nós fomos responsáveis. Nós. Pode o filho culpar o pai, e o pai ensinou, o pai disse e ele faz errado? Não. O que eu e você precisamos para ter uma vida abençoada e ter todos os desejos do nosso coração atendidos está aqui. Você quer saúde? Tem princípio aqui. Você quer família abençoada? Tem princípio aqui. Você quer ter prosperidade, não faltar na sua casa? Tem ensino aqui. Agora eu pergunto, está faltando isso para a sua vida? E o que você tem feito? Ah, pois é. É difícil. Eu pergunto, sem Deus é difícil? É pior. É pior. Só que a gente vai permitindo que a voz do mundo, a voz dos outros, modelem a nossa vida. Sim ou não, gente? Vai. A gente vai permitindo que as pessoas entrem na nossa vida e digam o que eu tenho que fazer. Digam como que eu devo viver. Tem muito filho hoje que é escravo de pai e mãe. Tem muito filho que já estragou relacionamento porque o meu pai, porque a minha mãe diz isso. Tem muito filho que já estragou relacionamento porque quando dá qualquer coisinha, corre lá para a mãe ou para o pai para contar o que aconteceu. E eu não estou falando coisa que eu não vi, que eu ouvi ou que eu vivi. Eu já vi muito disso. E quando a gente vai fazendo isso, nós vamos destruindo a nossa própria vida. E não é o que Deus tem para nós. Olha só, eu vou adiantar aqui. 2 Timóteo 3, a partir do verso 1. A gente tem vivido tempos, e eu creio que vocês vão concordar comigo, que algumas coisas, elas se tornaram muito comuns, mas que não são normais. Quer ver? Aqui traz alguma delas. Timóteo, nessa carta, diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos. Os tempos estão fáceis ou difíceis? Por quê? Pois os homens, eles serão egoístas.
Eles serão avarentos, jactanciosos, presunçosos, soberbos, arrogantes, serão blasfemadores, serão desobedientes aos pais, serão ingratos, ou seja, significa que a gente tem que agradecer. Serão irreverentes, e o que mais? A gente vai até o 14, tá? Desafeiçoados, serão implacáveis. Toca para nós a versão, bota a NVI. Insensíveis, serão irreconciliáveis, caluniadores, não terão domínio próprio, ou seja, farão o que bem quiserem. Serão até mesmo cruéis e também inimigos do bem, inimigos do bom senso. Não é o que a gente mais vê hoje? A gente ouve coisas, a gente vê coisas, principalmente na internet, que a gente diz assim, cara, mas isso é um absurdo. Como pode? Pois é. Só que a gente vê isso lá fora. E será que isso também não está dentro de casa? Será que isso não está se espraiando dentro da nossa casa? Esses absurdos? Será que isso não está entrando de uma maneira sorrateira, essas coisas no relacionamento, na criação com os filhos, no trabalho, com os amigos, na igreja? Será que isso não está acontecendo dentro de nós? Deixando que essas coisas, elas vão nos dominando. A palavra de Deus fala que tudo me é lícito, ou seja, tudo eu posso, tudo é permitido. E de fato, tem alguma coisa que impeça você de fazer o que quer? Não. Mas a Bíblia também diz assim, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Porque quando você decide se tornar alguém, uma pessoa, você tem que entender que essa pessoa que você quer se tornar, existem direitos, mas existem responsabilidades. Existem deveres a ser cumpridos. Existem coisas que você tem que se privar às vezes em função do papel que você exerce. Por quê? Porque tem a ver até o que a pastora Eliane falou aqui no domingo. Ela disse, quem come, coma para si mesmo. E quem não come, não coma para si mesmo. Não julgue o que come, não julgue o que não come. Cada um faça o que bem entende. Então, a gente precisa entender o nosso papel, o nosso compromisso dentro da nossa realidade. E a minha realidade não é a tua realidade. Eu tenho um papel de pastor aqui nessa igreja. Eu tenho um papel na minha família. Eu tenho um papel no meu negócio. Eu tenho um papel de responsável pela escola. E cada papel que eu represento, existe uma responsabilidade. E existe um direito. Só que você não pode, e eu não posso, me comparar a você, e você não pode se comparar a mim. E quando a gente começa a fazer isso, a gente está saindo do propósito das coisas. E vai perdendo os direitos, vai perdendo crédito, vai perdendo privilégios. A gente vai se tornando insensível. E automaticamente, em vez de ser um conciliador ou reconciliar pessoas, a gente faz totalmente o contrário. A gente divide. Em vez de ser uma pessoa que fala o bem, calunia. Em vez de ser a pessoa que domina suas ações porque entende quem é o seu papel, não. Faz bem o que entender e não tem nada com isso, e ninguém tem nada com a minha vida, e ninguém que se meta.
e acaba se tornando uma pessoa cruel. Porque no verso lá anterior diz, é egoísta. Ela só olha para o próprio umbigo. Um dia estava eu vindo da igreja de Novo Hamburgo, saindo do culto, e a Sofia, não lembro bem como foi, não sei se ela me chamou, ela disse assim, ai pai, como tu foi egocêntrico. Eu digo, o quê? Ela tinha 9 anos de idade me chamando de egocêntrico. Eu digo, o que tu tá falando? Tu nem sabe o que tu tá falando. Eu sei. O que é então? Me explica, né? Puxa o dicionário aí. Sim, pai. Egocêntrico quer dizer ego, eu. Cêntrico, o centro. Tu é o centro. Ah, Jesus. E quantas vezes a gente se torna essa pessoa egocêntrica, egoísta? Eu sou o centro de tudo. No relacionamento, não, eu quero carinho, eu quero amor, eu quero que me sirva, eu não faço nada. Eu, porque eu sou, eu que pago as contas. Acaba se tornando um inimigo do bem. E aí, traidor, impetuoso, soberbo, mais amante do prazer do que amante de Deus. É forte, gente, isso. Isso é muito forte. Mas eu tenho certeza que se você crê como diz as Escrituras, tu vai sair daqui livrezinho hoje. Levezinho hoje. Sabe aquilo que estava te pesando nas costas, talvez que chegou aqui hoje? Tu não vai mais ter isso na tua vida. Mas isso se você crer e se você se comprometer em praticar o que a palavra de Deus diz. Eu posso garantir isso para você. Porque o Deus que eu sirvo não é mentiroso. O Deus que eu sirvo eu conheço. E conheço e posso dizer que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele promete. Amém? E o que mais? Embora tenham aparência de piedade, negam seu poder. Afaste-se destes. Paulo mandou essa carta para Timóteo, seu discípulo, e diz para ele, cuidado que os últimos dias estão vindo. E tem uma galera aí de egoísta, disso, daquilo outro. Cuidado, te afasta desse. Gente, imagina. Imagina se o irmão descobre que tu faz isso, tu faz aquilo outro, e inventa de fazer isso aqui. Não sobra ninguém mais perto. Sim ou não? É o conselho de Paulo. E nós necessitamos uns dos outros. Diga para o irmão que está ao teu lado aí, dá um sorriso lindão para ele, faz de conta que está tudo certo, diz assim, eu preciso de ti. E diz para ele assim, tu precisa de mim. Precisa. A gente precisa um do outro, porque para mim cumprir o meu propósito, eu preciso que vocês venham aqui. Sim ou não? Para você cumprir o seu propósito, você precisa do irmão. Você precisa de outro. Para você que é autônomo, para cumprir o teu propósito, tu precisa de pessoas para entregar o teu serviço. Para você que produz coisas, você precisa de pessoas para entregar o teu produto. Nós precisamos uns dos outros. E agora entra a fase do apóstolo. Nós somos um produto humano para humanos. Agora, se eu não quero humano, eu rejeito humanos, humanos são tudo ruim. Tu vai fornecer o que para quem? Nada. Tu vai ficar vazio, vai se sentir inútil, insatisfeito, porque não está cumprindo o teu propósito de vida, que é
fazer o bem aos irmãos, amar os irmãos, amar uns aos outros. Se você não consegue amar a pessoa que dorme com você, respeitando, abençoando, dividindo até as contas, aonde nós estamos? Que evangelho nós estamos vivendo? Sabe o que eu quero? Eu quero que a tua família seja abençoada. Eu quero que a tua família seja feliz. Eu quero que mesmo diante da tempestade, do rio transbordando, não importa, você e a sua família estão firmados. É isso que eu quero, é para isso que eu estou aqui, e é por isso que eu luto. Agora, o que entristece, às vezes, é ver irmãos, pessoas vindo à igreja, culto após culto, e continuando fazendo as mesmas coisas, ouvindo a mesma verdade, sabendo do mesmo Jesus que é poderoso para libertar essa família, e tem libertado, e não está libertando aquela, por quê? Porque escuta e não pratica. Será que Deus é melhor com aquele do que com esse? Não. Agora até eu vou falar do livro, o título do livro que eu ganhei. Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos, né? É ou não é verdade, gente? Quanto mais íntimo de Deus, mais privilégio você vai ter. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E se não é intimidade? Isso não é conhecer? E o que mais ele diz ali, gente? Estes são os que se introduzem pelas... Olha só isso, Jesus, meu Deus. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Viu o rostinho bonito? Olha, tem abdômen definido, nossa. Pelo amor de Deus, gente. Aparência não quer dizer nada. Quer ver? Quer ver? Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu vou falar. O cara solteiro, bonitão, todo, né, chiquetoso, fortinho, né, no shape, 30 anos na cara, solteiro. Tem coisa errada. Não. Ela, cílios, chega a fazer uma volta, né? Unha, que é um negócio assim, ó. Né? Eu lembro do Zé do Caixão, né? Não chegou pra tanto. Né? Só no salto. Vestido, né? Toda. Mary Kay de cima a baixo. 30 anos. Solteira. Como pode? Linda desse jeito. Ah, meu amado, não, sim, ó. Tem coisa que tu não precisa ser Deus para saber. Tu precisa ter bom senso. Só que daí a falta de bom senso, porque o desejo da carne fala mais alto, se enreda. Entra no negócio. E aí vai ver. Vai ver onde se enfiou. Vai ver porque está assim. Ah, pastor, isso é padrão? Não. Mas tem muita gente assim. Eu não sei de nada e eu não sei de ninguém. Mas se eu estou falando, o Espírito está me dando, é porque tem coisa aí. Ou tu tá te enredando com alguém assim, ou tu tá para te enredar. Então, cuidado. Amém?
faça uma boa escolha, para que você não se arrependa depois, porque o casamento é para a vida toda. Pode continuar? Elas estão sempre aprendendo, falando dessas meninas, né, que ficam lá entusiasmadas para esses homens. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como aí ele compara Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Quem que é esses dois caras aí? Janes e Jambres. Esses aí eram dois feiticeiros de Faraó. E quando Moisés chegou lá para falar com o Faraó e apresentar a proposta, esses caras vieram, não, deixa para nós, se ele faz, nós também faz. E aí Moisés pegou, jogou, né, o cajado no chão, virou cobra. Eles foram lá e também jogaram e viraram cobra. Mas a cobra de Moisés comeu a deles. Eles se opuseram. Se levantaram contra a verdade. Aí o que diz ali? Esses homens têm a mente depravada. E o que acontece? São reprovados na fé. Você quer ser reprovado na sua fé? O que acontece com quem é reprovado na fé? Não vai para o céu. Bem curto e grosso. As coisas não acontecem como você quer. Você não é satisfeito. A sua vida não vai para frente. Parece que você dá um passo para frente e, como é o ditado? 2 para trás. Porque parece que tudo que você faz, parece que está com boa intenção. Não, estou dando o meu melhor. Mas não acontece. Por quê? Porque resiste à verdade. Muita família não está sendo abençoada porque está resistindo a praticar a verdade. Está resistindo mudar a si mesmo. Não é mudar a esposa, não é mudar o marido. É mudar a si mesmo. Mudar a si mesmo. Olhar para dentro de si. Olhar a sua verdade. O que você não está ajustado. Aquilo que a palavra de Deus tem falado ao teu coração. Mas a gente é muito bom e especialista apontar o dedo. E não é o que Deus quer. Deus está falando de uma maneira muito específica aqui. Os últimos dias vão ser assim, estão sendo assim. Uma depravação. Tudo indo contra a verdade. Não, porque não é assim. Não, porque Deus fala comigo, é do meu jeito. Deus me mostrou. Sim, daí eu pergunto, o que ele te mostrou? Se não é coerente? Agora Deus é insensato? Deus é incoerente com as coisas dele? Não, gente. Não. Deus faz coisas loucas. Concordam comigo, sim ou não, gente? Ele usou uma mula para falar. Ele usou. E se ele quiser mover o teu coração, ele vai usar o que ele quiser. Ele vai. Mas a escolha é tua. Ou você escolhe a bênção ou a maldição. Amém? E o que mais? Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente. Olha isso, gente. Quando nós somos insensatos, se torna claro para todos. O que é isso aqui? A pessoa passa vergonha. A pessoa passa vergonha. Porque a insensatez leva a fazer má escolha. Leva a fazer escolhas erradas. E quer ver agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que com a resposta, mas tá tudo certo. Quem aqui quer vir aqui contar o seu pecado? Ninguém, né? Por quê?
Ai, que vergonha, pastor. Mas quando a gente vai fazer, a gente não lembra de ser sensato. A gente esquece do bom senso, a gente esquece do que aprendeu, porque eu quero fazer o que eu quero. E aí entra aquilo que nós falamos no último domingo. Por que isso acontece em nós? Vocês querem saber? Porque não se tornou algo natural na sua vida. Porque não se tornou algo automático ainda na sua vida. Porque você ainda não degusta da palavra.